Então, como eu tinha dito, vamos falar um pouco sobre campos de concentração no Brasil. Primeiro, esse é um tema totalmente escondido, perdido na nossa história. Tudo bem? Não se fala nisso, você não vê livros falando disso. O que se vê? Eles trocaram o nome campos de concentração por campos de internação. Tudo bem? Não muda nada. É exatamente a mesma coisa. O campo de concentração, claro que vai lembrar o Hitler, com o extermínio de milhões e milhões e milhões de judeus. Campos de concentração no Brasil não exterminou, não matou ninguém. Tudo bem? Então, primeiro parênteses aqui da nossa aula vai ser essa. O nosso campo de concentração é um campo de concentração, sim, mas não exterminava ninguém. Tá bom? Vamos contextualizar. Pega o Brasil dos anos 30 a 40, tivemos um momento conturbado na nossa história, Revolução Constitucionalista de 32, o Vargas dando golpe em 37, depois pré-Segunda Guerra Mundial, um momento conturbado na história. O Vargas, primeiro que ele era um fã do Hitler. Vargas era um ditador, fã do Hitler. Tudo bem? Se alguém não concordar, a gente discute. Mas era, beleza? Só que o Brasil tinha uma relação comercial muito boa, também com os Estados Unidos. Tinha uma relação boa com a Alemanha e com os Estados Unidos, comercial. Mas ele era fã do Hitler. Beleza? Passamos por esse momento conturbado da nossa história. Começa-se então a Segunda Guerra Mundial e o Brasil fica neutro. Ele fica neutro na parada, ele fala, ó, nem pro lado de cá, nem pro lado de lá, tá em cima do muro. E todo mundo cobrando um posicionamento dos países periféricos. Estados Unidos batia, falou, ô, cadê vocês aí? E aí, Getúlio Vargas, enquanto ele pôde ficar em cima do muro, ele ficou. Só que chegou uma hora que não teve mais jeito. A história diz, tá, que submarinos alemães afundaram navios mercantes brasileiros, tá? Não é comprovado quem era o dono desses submarinos, tudo bem? Mas a culpa foi para a Alemanha. Enfim, Getúlio Vargas então se decide ficar do lado dos Estados Unidos. Estados Unidos, França, Inglaterra, e ficou contra o eixo Alemanha, Itália e Japão. O Brasil, gente, ele é a maior colônia japonesa fora do Japão. Aqui nós sempre tivemos braços abertos, tudo bem? Então o Brasil sempre recebeu todo mundo muito bem. Só que quando o Brasil teve que tomar essa decisão de ficar do lado dos Estados Unidos, o Brasil começa então, da noite para o dia, aqueles que eram nossos amigos, comerciantes, vizinhos, foram presos. Alemães, italianos e japoneses. Lojas que até então eram respeitadas foram depredadas, saqueadas, e essas pessoas encaminhadas para os campos de concentração. Tivemos vários, tá, gente? Aqui no estado de São Paulo, tivemos em Bauru, Pirassununga, Ribeirão Preto, Pindamonhangaba, tivemos vários no Brasil, Rio de Janeiro, tá bom? E pessoas que até então eram cidadãos comuns foram para esses campos de concentração, que o Brasil chama de campos de internação, tá bom? Só que lá eles tinham trabalho forçado, alimentação horrível, não tinham saneamento básico algum, tá? Alemães, judeus e italianos, esses três povos, não tinham direitos a ocupar leitos nos hospitais. Então, se quisessem, teriam que se tratar fora. Hospitais públicos, não. Essas pessoas, elas tinham também as suas cartas censuradas pelo governo brasileiro. Então, quando eles iam mandar cartas para os familiares, então o governo primeiro olhava essas cartas e não podiam ter críticas falando nada sobre o que eles estavam passando no Brasil. Então todas as cartas eram iguais, todas. Olha, estamos bem de saúde, estamos felizes aqui no Brasil, não sei o que, e tal, como vocês estão? Todas as cartas eram iguais. Uma ou outra nas entrelinhas deixava
transparecer que a coisa aqui estava feia, tá? E aí, vai passando o tempo, essas pessoas presas. Só uma curiosidade também, no Rio de Janeiro, essas pessoas, eles ficavam em presídios mesmo, tá? Inclusive no Rio de Janeiro tinham mais pessoas dentro de presídio do que em campos de concentração. Um horror. Mas tenho que admitir que não se matava. Então assim, pessoas além dos campos de concentração, também nos presídios. E tudo que o Brasil fazia era falar que essa é a defesa do Brasil, tá, gente? A defesa do Brasil é essa, que aqui não tinha campo de concentração, que não tinha campos de trabalhos forçados, que essas pessoas eram civis que estavam apenas em colégios agrícolas, em colégios bons, com tudo do bom e do melhor para eles. Eles apenas estavam sendo olhados. O Brasil se defende dizendo então que não tinha campos de concentração. Mas nós temos documentos de algumas dessas cartas que foram enviadas para fora, que no cabeçalho da carta, que era feito pelo governo até então, aparece o nome da pessoa e aonde ela estava. Em uma das cartas aparece lá descrito, campo de concentração de Pindamonhangaba. Então foi um tiro no pé. Teve que assumir, campo de concentração. Tá bom, gente? É assim, esta é uma aula curta de um assunto delicado, difícil e escondido. Este não é um tema de Enem, tá bom? Esse é um tema de curiosidade sobre a nossa história. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Continua apoiando a gente, tá? Dá essa força pra gente aí, tá bom? E que esse novo canal, ele possa ser de utilidade para vocês e que também possa ser principalmente uma diversão para mim, para minha esposa que tá ali atrás, beleza? Um beijo, galera. Ó, não esquece, todo dia é dia de história, dia de filosofia, sociologia, geografia, atualidades, tá bom? Essa história que eu contei, não sei, eu só sei que foi assim, tá bom? Um beijo, galera, até a próxima. Tchau, tchau. Para de filmar agora, vai, chega.